É meio triste, mas essa geração tá sendo a geração mais flopada de todos os tempos. Eu sei que muita gente vai falar, mas Dark, o PlayStation vendeu ali, ó, 40 milhões de edições e o Xbox Series X, ele vendeu 20 milhões. Então, como você pode dizer que essa geração tá flopada? Teve até problema de entrega no começo da geração, agora tá normalizado e os caras estão comprando loucamente. Como você pode dizer que é flopado? Então, galera, eu acho que é flopado porque dá pra gente ver que, tipo assim, quando os jogos saem, parece que as produtoras elas têm medo de lançar esse jogo pra geração. Eles lançam o jogo geralmente uma geração atrás com versões um pouco atualizadas para a geração nova. Um exemplo, por exemplo, foi o Sonic novo, né, o Sonic Frontiers. Eu comprei esse Sonic Frontiers no PlayStation 4 e é até engraçado, porque no PlayStation 5 ele tava R$ 299 e eu cheguei a pagar R$ 130 a versão de PlayStation 4 física na Magalu. E aí eu só coloquei o CD, desbloqueei a versão do PlayStation 5 e joguei ele a 60 frames. Sendo que a diferença entre a versão do PlayStation 5 para a versão do PlayStation 4 é justamente isso. O PlayStation 5 roda a 60 frames 4K. Mas uma coisa que me deixa frustrado é justamente essa promessa que eles tinham, né? Eles falaram, a gente vai fazer uma nova geração e a justificativa para essa nova geração é o quê? A gente vai rodar todos os jogos a 4K, RTX e 60 frames. E até agora a gente não tá vendo isso bem acontecer. Na verdade, os 60 frames você tem que escolher. Ou você joga o jogo a 60 frames ou você joga com RTX. Os dois juntos nunca dá. Aí é o modo performance e o modo equilíbrio e o outro modo não sei o que. E você tem que ficar escolhendo isso. Você não pode jogar o jogo da maneira que eles prometeram. E aí agora a gente tá vendo, né, o Starfield gerando uma polêmica bizarra. Porque o jogo simplesmente não vai rodar em 60 frames. E eu sei que muita gente vai falar, ah, mas que porcaria isso, hein? Faz diferença, 60, 30 não faz diferença nenhuma. Só que vamos lembrar, foi prometido que os jogos eles rodariam a 60 frames com RTX, né? E outra coisa, o jogo do Starfield ele nem a 4K ele vai rodar, pra você ter ideia. Ele vai rodar a 1300p, alguma coisa assim. Se você tem problemas com o Switch, porque o Switch ele roda jogos a menos de 1080p com 30 frames, então você vai ter muitos problemas com essa nova geração, porque vai ser praticamente a mesma coisa. Eles vão rodar com resoluções menores e vão rodar também com menos frame rate. Só que aí o que acontece? Qual foi o grande erro aqui? Eu acho que um dos maiores problemas é ter investido muito pesado na tecnologia do 4K que não está pronta ainda para jogos de videogame. A maior parte dos jogos não vai conseguir funcionar direito em 4K. Talvez fosse melhor ter desenvolvido alguma forma de fazer um aumento de resolução que fosse artificial mesmo, como acontece por exemplo na Nvidia. Ela tem um sistema chamado DLSS, que é um sistema que ajuda bastante nesse aspecto. Ele roda o jogo em 1080 e ele aumenta com inteligência artificial para 4K e funciona muito bem, tanto que você pode jogar vários jogos no computador com DLSS, você não sente diferença nenhuma, roda de boa, sabe? Inclusive eu tenho utilizado bastante esse sistema e entra aí o problema, né? A Nvidia ela tem a tecnologia do RTX, ela tem a tecnologia do DLSS. Foi escolhida para o PlayStation e também para o Xbox processadores AMD, e esses processadores eles não lidam muito bem com esse tipo de tecnologia, tanto que o DLSS, né, é uma patente errada da própria Nvidia. E aí entra esse um dos problemas, né, da nova geração. É uma geração que saiu já capada, né? É uma geração que veio numa época de mudanças de tecnologia, onde as empresas que fazem jogos, elas estão percebendo que não dá para rodar esses jogos, e elas estão buscando outras formas de rodar esses jogos, né? Seja através de sistemas como DLSS ou até mesmo Fidelity FX, que é muito inferior que é o da nossa querida AMD. E aí, eles simplesmente lançaram esses consoles que tem um problema muito grande. Quando você solta um console novo, esse console geralmente ele pega o máximo de tecnologia que foi lançada até aquele momento e eles botam no console. Foi numa época ruim por causa da pandemia, foi numa época que estava faltando chip, foi numa época que estava faltando também inovações. E agora a gente está já com o DLSS intermediário, vamos dizer assim, ainda não está finalizado, mas a gente sente que está muito melhor a tecnologia e ele já está conseguindo rodar bem certos jogos. Mas ainda não é o suficiente, e para um console isso faz toda a diferença. Então, para mim, essa geração é a geração mais flopada de todos os tempos, porque eles prometeram um monte de coisa e eles não entregaram nada disso. É praticamente uma geração premium. É como se o PlayStation 5 e o Xbox Series S foram sem versões melhoradas do Xbox One e do PlayStation 4. Então, os jogos eles são os mesmos, inclusive as empresas elas têm medo de lançar esses jogos só para o PlayStation 5 e flopar, porque o PlayStation 4 tem 100 milhões de unidades. Então, quando você vai lançar um jogo, por que você vai vender para 40
40 milhões, sendo que você pode vender para 140 milhões, que é a soma do PlayStation 5 com o PlayStation 4, sabe? Só que aí tem um ponto também que eu acho importante levantar, que também é outra coisa que mostra problemas para essa ser a pior geração de todos os tempos dos jogos de videogames. Essa geração é uma geração onde o ciclo de desenvolvimento dos jogos está muito longo. O ciclo de desenvolvimento de um jogo está 6, 7 anos. Então significa que o jogo que está sendo lançado hoje é um jogo que começou a ser produzido no começo da geração passada, ou até mesmo no médio da geração. O que significa que os jogos que estão começando a ser produzidos hoje, eles vão ser lançados somente quando sair o PlayStation 6 ou até mesmo o PlayStation 7. E eu sei que isso parece ser muito bizarro, mas acredite se quiser, a gente está vivendo uma época muito ruim nesse aspecto. Então, os ciclos de desenvolvimento ficaram longos demais. Os gráficos eles não se justificam, porque as produtoras não conseguem entregar. E se as produtoras não conseguem entregar, não importa a qualidade do hardware que você tem, você não vai conseguir fazer rodar. Então, acontece que os jogos exclusivos que a gente vai ver que vão realmente justificar a compra desses consoles, eles não vão sair agora. O GTA 6 mesmo, quando vai chegar o GTA 6? Vai demorar um tempão para sair, entendeu? Vai chegar talvez o final dessa geração. Então isso tudo mostra que talvez os jogos eles chegaram num ponto sem volta, num ponto de problema que eles têm que resolver para ontem todos esses problemas ao mesmo tempo, sabe? Porque eles vão se estacar e essa vai ser uma geração vazia. É uma geração que muita gente fala, quais são os jogos exclusivos que tem pro próprio PlayStation, sabe? O PlayStation tem muitos jogos exclusivos, mas quais são os jogos exclusivos do PlayStation 5 que justificariam você fazer uma compra de um? Você compra o PlayStation 5 hoje para jogar os jogos do PlayStation 4 melhorados só. Mas por que você jogaria, sabe? E outra coisa importante. Xbox Series S, esse daqui, meu amigo, é a melhor opção de longe, porque se os jogos eles não estão rodando nas versões AAA dos consoles, vamos chamar assim, que são os consoles aí versão high-end, né, o Xbox X e o PlayStation 5, então, tipo, qual a justificativa se você vai ter uma experiência parecida, entendeu? Tipo, eu vou jogar o jogo em 1080p e eu vou jogar ele a 30 frames. E sendo que no Xbox eu vou jogar ele a 4K morrido, né? Que no Starfield vai ser 1300p. E você vai jogar a 30 frames também. No caso, a experiência vai ser praticamente a mesma, entendeu? E muita gente ainda falava que o Xbox Series S ele ia capar o desenvolvimento, né, dos jogos pro X. Mas a verdade, talvez fossem os consoles da última geração mesmo que estariam capando. Porque a maior parte desses jogos, eles foram pensados e desenvolvidos para essa geração. Eles não foram pensados e desenvolvidos para a geração do PlayStation 5 e do Xbox X. E esses jogos, que são exclusivos, provavelmente vão sair somente no final dessa geração. O que significa que a gente vai passar um bom tempo aí jogando jogos com desempenho ruim, jogos bugados e principalmente jogos mal feitos, né? Porque tudo que é rushado sai mal feito. E aí é aquilo, como resolver isso? Primeiramente, né, eu acho que eles precisam desenvolver alguma tecnologia, né, que ajude a fazer esse 4K funcionar. Talvez algum tipo de DLSS que possa funcionar na AMD. Talvez um drop, abandonar o RTX, porque o RTX, vamos ser sinceros, ele é legal, é divertido, mas ele não é explorado direito, ele não muda muita coisa. Você vai ver o RTX no Witcher, ele quebra pra caramba a performance, mas você não sente diferença nenhuma, entendeu? RTX foi feito para mostrar lá no Minecraft, pronto, acabou. É para isso que serve o RTX. E outra coisa, né? Tentar de alguma maneira deixar mais rápido esses desenvolvimentos. O desenvolvimento de um jogo não pode ter um ciclo de 6 anos ou 7 anos. Esse ciclo tem que ser de no máximo 3 anos. E olha lá, se você conseguisse fazer um ciclo de desenvolvimento de 1 ano, seria perfeito. Até porque tem muitas séries de jogos que são anuais. Inclusive, muita gente deve estar falando agora que o Call of Duty sai todo ano. Como você está falando para mim que ele demora 6 anos para ser produzido? O ciclo de desenvolvimento do Call of Duty é de 3 a 4 anos. A questão é que são 3 empresas, 4 estúdios que meio que alternam aí os lançamentos, entendeu? Então, um lançamento é da Infinity, outro é da Treyarch, outro é da Sledgehammer e assim vai indo, entendeu? Tem 4 estúdios cuidando de Call of Duty, sendo que o último, né, quarto estúdio que eu não citei é o que cuida do Call of Duty Warzone, né, que é o online. Então tem várias pessoas trabalhando nisso para fazer esse produto sair todo ano, entendeu? Assim como acontece com o próprio Assassin's Creed, que também estava tendo seus lançamentos anuais pensado pelo mesmo esquema. Mas mesmo assim, né, eu acho que a Ubisoft, a Blizzard e também até mesmo a Electronic Arts, que faz lançamentos anuais, não são exemplo de qualidade de jogo,
né? Mas mesmo assim, os ciclos estão muito longos. Eu acho que esse é o maior impedimento dentro dos jogos de videogame, porque se você tem menos jogos, você tem menos lucro. Se você tem menos lucro, os videogames são menos rentáveis, menos interesse de investimento e assim por diante. Ainda tem muita gente que joga, e eu acho que a mudança tem que ser tornar os jogos mais mainstream. Os celulares, eles fazem muito bem isso. Eu acho que isso é uma coisa que está sendo muito esquecida, sabe? Os jogos, eles são caros, são complexos, cada vez mais distantes do público base. O público está esquecendo disso. E eu acho que a Nintendo ainda explora muito esse público base, tanto que os consoles dela vendem pra caramba. E as outras empresas, elas têm que começar a olhar para isso, porque senão elas vão começar a chegar num beco sem saída.